O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Caríssimos irmãos e irmãs, hoje nós celebramos com toda a igreja a solenidade de São Pedro e São Paulo. Celebramos o martírio daqueles que são considerados os maiores pilares da igreja. Pedro, o primeiro Papa, e Paulo, o grande missionário das nações, que evangeliza e anuncia Jesus Cristo ao mundo. Vejam que quando a gente celebra essa solenidade, a igreja nos chama a atenção, exatamente por isso nós usamos o vermelho, ao martírio desses dois, que conforme a tradição tem acontecido no mesmo dia, no dia 29 de junho, em Roma, sob o domínio de Nero, no entanto, de formas diferentes. São Pedro foi crucificado de ponta cabeça e São Paulo foi degolado, teve a sua cabeça cortada, porque não podia ser morto crucificado por ser cidadão romano. E o cidadão romano não morria com morte de bandido, que era a crucificação. Vejam então que por isso a gente celebra o martírio dos dois, olhando um pouco para a vida de cada um e ao mesmo tempo a experiência que fizeram com Cristo. Tanto Pedro quanto Paulo experimentaram Jesus Cristo de uma forma tão bonita que a gente vê muito claro os traços da conversão de cada um dele. Hoje é um dia bacana e bonito para a gente perceber que uma vez tocados por Jesus Cristo, chamados por Jesus Cristo, a gente vai assumindo uma nova identidade, vai tomando novos rumos na vida. E por isso a gente vê que ambos passou pela mesma experiência.
vou começar a falar um pouco de Saulo, o Saulo de Tarso, que teve o nome, inclusive, trocado por Paulo, porque teria uma nova identidade, uma nova missão. É bonito a gente ver que tanto Pedro quanto Paulo, chamados Cefas e Saulo, tiveram uma mudança do nome que foi a marca de uma adesão, a marca de uma nova identidade, a marca de uma conversão. Mas Saulo, até então, era um grande perseguidor da igreja, um homem que estava a favor do Império Romano para não permitir que a igreja nascente pudesse crescer. O chamado Saulo de Tarso era temido porque prendia cristãos, batia e era um perseguidor extremamente fanático. Um grande judeu, formado na melhor escola farisaica de seu tempo, na escola de Gamaliel, Paulo, na verdade, leva um grande susto. Ele não foi apóstolo de conviver com Jesus. Ele provavelmente nem o viu pessoalmente. No entanto, ele foi aquele que fez tamanha experiência com Cristo que mudou de vida completamente. No caminho de Damasco, cai do cavalo, as suas convicções são mudadas. Ele começa então um processo de abrir os olhos e de enxergar que aquele a quem ele perseguia, de fato, era o Messias, era o Salvador. E, portanto, ele devia, ao invés de perseguir os cristãos, ser um deles. Então, de Saulo, ele passa a se chamar Paulo. E Paulo, depois de passar pela escola de formação da Antioquia, começa as suas viagens. Paulo realizou 4 viagens. Uma delas, a última viagem, foi no navio para a morte, para o martírio. Mas nas 3 viagens de missão, ele foi anunciando Jesus Cristo, plantando o reino, falando daquele a quem ele havia experimentado, aquele que mudou as convicções dele, aquele que fez com que ele entendesse o que de fato era o amor e a quem ele deveria seguir e servir. Jesus Cristo, de fato, encantou Paulo de tal maneira que de perseguidor passou a ser perseguido, a ponto de, junto com Pedro, ser martirizado pela causa do reino. A gente vê que de Saulo para Paulo houve uma experiência profunda com Cristo. Pedro não é diferente. Pedro é aquele pescador, um tanto quanto teimoso, um homem simples, aquele que era chamado de Cefas e que depois foi chamado de Pedro, porque teria a missão de ser a pedra da igreja. Cristo é a grande rocha, é o alicerce, mas Pedro seria aquele que iria dar comunhão à igreja. Por isso, na história do pontificado, é o primeiro Papa, é aquele que de fato dirigiu e direcionou a igreja nascente. Pedro é um personagem que a gente olha e percebe o quanto ele demora a entender as coisas de Deus, mas ele entende e aos poucos vai experimentando a Deus. Um dos exemplos é o evangelho de hoje, em que exatamente nós temos Jesus perguntando aos discípulos. Não é uma pergunta ingênua, mas uma pergunta muito significativa. Quem dizem os outros que eu sou? Eles vão dizer, olha, falam várias coisas do Senhor. Aí ele volta-se para eles e faz uma pergunta pessoal. E para você, quem sou eu? Essa pergunta pessoal não tem como resposta uma teoria de Jesus Cristo, mas eles deveriam dizer quem de fato era ele,
na vida de cada um deles. E Pedro toma a iniciativa, vai à frente como grande líder e diz: olha, tu és o Messias, o esperado, o Filho do Deus vivo. Essa resposta, na verdade, é uma grande profissão de fé de quem estava entendendo a sua missão. Claro, Pedro vacilou negando Jesus, mas soube pedir perdão. Pedro vacilou não deixando que Jesus lavasse os seus pés, mas em seguida quis tomar parte da sua missão. Pedro e Paulo têm muito de nós, seres humanos, que precisamos muitas vezes passar de Saulo para Paulo, passar de Cefas para Pedro e nos convertermos. Eles são exemplos muito bonitos de homens comuns que depois que encontraram Jesus, mudaram de vida, assumiram uma nova identidade e mais do que nunca amaram Jesus a ponto de dar a própria vida. Hoje a gente celebra as raízes da nossa fé. Pensar que de dois homens simples, de vários, de 12, de mais Paulo, de mais Barnabé e de mais tantos outros, surge a nossa fé. A Igreja Católica Apostólica Romana, bimilenar, que por 2000 anos prega Jesus Cristo e incansavelmente convida cada um de nós a fazer a mesma experiência que animou, que motivou, que encantou Pedro e Paulo, a experiência com Jesus Cristo, uma experiência que traz sentido à vida, que dá um novo rumo à nossa história e que faz com que cada um de nós desenvolva no nosso coração os mesmos sentimentos de Cristo. Que Deus nos abençoe. Muita saúde ao nosso Papa Francisco e ao mesmo tempo que a gente, com o coração muito alegre, tenha orgulho de dizer: eu sou católico, eu amo a minha igreja, eu amo a história de fé que os nossos pais e pilares da igreja nos ensinaram. Que Deus nos abençoe. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.